Olá, pessoal. Vamos pegar agora, em História do Teatro, um momento bastante especial para a arte em geral. E o teatro não ia deixar de ser. É o momento das vanguardas históricas, né? As vanguardas artísticas. Aconteceu lá o surgimento, no século XIX, aconteceu lá o surgimento do impressionismo e isso foi o pontapé inicial para a criação da arte moderna. E a palavra-chave do impressionismo é liberdade. Abaixo os dogmas, abaixo as regras. Então, cada artista e cada ramo da arte passou a criar as suas próprias regras, que não tinham mais a força de regras, mas tinham um caráter muito mais agradável, que era o de propostas. Então, eu não estou mandando que você faça isso ou aquilo, porque eu nem tenho poder para isso. Eu sou um artista ou um grupo de artistas. Eu não vou mandar você fazer isso ou aquilo. Eu até posso dizer veementemente, a arte tem que ser assim ou tem que ser assado, porque eu estou empolgado. Mas não que eu sou um órgão público como a Academia de Belas Artes, ou a Academia de Letras, ou um Conservatório Dramático Nacional, que diz, olha, a partir de agora, Obrigado. Me trouxeram um carregador aqui. A partir de agora, a arte é assim e está acabada. Não é isso. Não existe mais essa força, esse poder centralizador. A gente vai ter, vejam, o naturalismo surge oficialmente em 1880. O impressionismo é de 1874. Por que o naturalismo não entra nas vanguardas? Porque ele é a radicalização de algo que já existia, que é o realismo. O Zola, quando pretende o naturalismo, ele não está olhando para o futuro e dizendo, olha, a partir de agora a arte vai ser assim. Não, ele está dizendo, meus amigos artistas, escritores, dramaturgos, tal, a arte tem que ser assim, vocês estão fugindo da escrita, que a gente combinou que a arte seria realista. E vocês não estão sendo realistas. Né? Quando ele pega essa radicalização, não é uma coisa nova, é de algo que já existia, o realismo. Então, a partir do impressionismo, 1874, vão surgir outras tendências estéticas. Isso vai acontecer na música, na literatura, no teatro, em todas as formas do fazer artístico. Tá? O impressionismo, artes plásticas, ele dura até 1886 aproximadamente, tem aí umas 7, 8 exposições. E acaba porque aqueles que fizeram o impressionismo vão seguir carreira solo, cada um vai seguir uma proposta diferente e vão gerar um monte de coisa nas artes plásticas. Voltam. Um dos movimentos que surge a partir da ideia de sou livre para criar é o simbolismo. Uma coisa, eu só vou falar das propostas artísticas que tenham a ver com teatro, tá? Os cursos de História da Arte, em geral, ficam só com artes plásticas. Eu, normalmente, por aí, dou curso de História das Artes, para poder falar de todas. Mas aqui o nosso foco é teatro, história do teatro. Então eu vou falar só dos movimentos ou das propostas estéticas que tiveram a ver com teatro. Então a primeira é o simbolismo. Ele começa a funcionar na poesia. A gente vai ter o simbolismo nas artes visuais também, mas ele começa, a primeira coisa é poesia. E é curioso isso de poesia. Por quê? A primeira coisa, eu até vou ler aqui uma tentativa de definição aí do simbolismo, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando os poetas começam a querer fazer uma coisa diferente, mas diferente mesmo, eles vão mudar não só
que eles escrevem e como eles escrevem, mas também como eles apresentam. Então, por exemplo, a performance teatral vai estar muito presente nessas propostas do simbolismo, que são, por exemplo, falando de como os poetas simbolistas começaram a trabalhar. Olha, ao invés de eu chegar diante de uma plateia com ali um texto na mão e blá, 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 batatinha quando nasce, declamar, expor ali o meu poema, por exemplo, tem um cara que faz uma apresentação, estamos em Paris, que estão num teatro e as vozes são todas vindas da coxia. O palco não tem ninguém. E não é só um declamador, tem um grupo de vozes. Isso daí vai ter um cruzamento no século XX. No século XX já, depois dos anos 70, ou a partir dos anos 70, vai ter um negócio chamado performance, que vai misturar teatro, artes visuais, poesia, tudo isso vai ser mesclado. Porque o ato do artista produzir alguma coisa com o seu corpo vai começar a ser valorizado também em outras formas de arte. Uma nota de rodapé aqui. Tem um cara, um pintor americano chamado Jackson Pollock, que eu gosto muito dele, e ele é o cara que começa a pintar coisas abstratas na base do tacando a tinta na tela. Ao invés de deslizar o pincel, ele molha o pincel e joga na tela. E aí ele fala, mas não está dando, porque eu jogo a tinta, ela escorre. Ele tira os coisas, ele faz telas imensas, ele tira aquele negócio da parede, põe no chão e ele pinta no chão. Jogando tinta, ele enfia a mão no balde de tinta e deixa pingar. Então. E aí um amigo dele, que era crítico de arte, era dono de galeria, o cara observou o Pollock pintando. E de volta, o Pollock estava morando numa chácara, perto de Nova York. Ele ficava lá, as pessoas saíam de Nova York, iam lá visitá-lo. E esse amigo viu aquilo, ele voltou para Nova York e falou, gente, vocês deviam ver o Pollock pintando. O quadro, sabe, você entende a força do quadro dele pela maneira como ele pinta. Começaram aí críticos de arte, donos de galeria, jornalistas, artistas, começaram a ir lá para assistir o cara pintando. E isso acaba entrando, você pega os livros de história da arte, tem lá um momento que entra uma coisa chamada action painting. Não é pintura de ação. Action painting é a ação, é o ato de pintar, que passa a ser valorizado. Chegam a fazer um documentário com esse Pollock. Vamos se um cara, isso com câmera de filme, não tinha videotape. O cara vai lá e filma, tá filmando. Tem até um longa-metragem que conta a vida do Pollock, que o cara fala, ok, corta. E o Pollock continua a pintar. Fala, não, corta. Eu falei, por quê? Não, eu já acabei de filmar. Eu falei, mas eu não acabei de pintar. Você acha que eu estou pintando só para aparecer no filme? Ou eu faço ou eu não faço, entendeu? Pois bem, volta lá para o simbolismo. Nós vamos ter agora, prestem atenção, porque isso é um capítulo delicioso da história do teatro. Nós vamos ter agora uma proposta de arte teatral que é a primeira que não sai do texto. A primeira proposta de mudança nos rumos da história do teatro que não vem do texto. Não vem do texto, não vem do ator, vem da cenografia. Antes que eu falei que ia dar aqui uma tentativa de definição do simbolismo, olha isso, os excessos românticos e realistas são rejeitados pelo simbolismo. Seus personagens
os personagens do simbolismo, são mais a materialização de ideias abstratas do que seres humanos reais. Existe aqui na dramaturgia brasileira, lá na década de 20, uma peça chamada A Comédia do Coração, em que os personagens são amor, raiva, medo. Os sentimentos são os personagens. Comédia do coração, porque pelo coração, né, poeticamente falando, as emoções brotam do coração. E já vi essa peça montada, ela é muito interessante, A Comédia do Coração. Olha só, tem um cara aqui, são dois caras que vão fazer essa revolução a partir da cenografia. Um é um suíço chamado Adolphe Appia. Os nomes vão todos no roteiro que eu vou passar para vocês, e vou também começar a postar esse roteiro na descrição do vídeo, né, de acordo com o pedido de uma grande amiga minha que fez foi minha aluna de teatro lá na São Judas, a Joara, e ela está assistindo, e ela adorou que eu mencionei num vídeo da turma de teatro brasileiro. Então, se você estiver vendo esse também, beijo, Joara. E ela falou, você vive falando para os alunos que estão assistindo o vídeo que tem um roteiro. Pô, e as outras pessoas que não são dessa mesma turma? Pois é, eu vou postar esse roteiro lá. Então, Adolphe Appia, só para vocês pegarem as grafias dos nomes e tal. Ele é suíço. Ele tem ligação com música, com artes plásticas e com cenário. Ele trabalha diretamente ligado a um compositor alemão chamado Richard Wagner. O Wagner diz que o que ele faz não é música e não é teatro, porque ele é um compositor principalmente de óperas. São óperas grandiosas. E a ópera não é um gênero musical, é um gênero teatral, em que as falas são cantadas, mas é teatro. E que a música é tão importante que passou a ser um ramo da música também, né? E Wagner disse, não, isso aí não é ópera, é algo maior. Isto é Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Ele fala, o texto vem da literatura, a interpretação vem da oratória, da retórica, a movimentação dos atores vem da dança, a música é música, e cenários, etc., vem das artes plásticas. Então ele vai por um caminho que exige muito dos cenários. Appia está trabalhando com ele, e o Wagner mexe muito com temas históricos e principalmente com temas míticos da mitologia germânica. E o Appia pensando, tá, já sei. Essas coisas que o Wagner está colocando em cena, elas não são essas pessoas que ele coloca em cena. Por exemplo, quando faz um negócio mítico, isso não é coisa do dia a dia, não são pessoas comuns, são entidades. Então o cenário não vai ser a florestinha, a montanha, o campinho, a casinha. E aí ele passa a fazer cenários abstratos. E ele vai ser apelidado de o Homem dos Cubos, porque o cenário dele era composto de cubos. Vocês que fazem teatro já viram alguma coisa assim? Claro, são aqueles praticáveis que a gente usa em cena, que com um certo número de plataformas de madeira, de cubos e tal, a gente faz escada, a gente faz arquibancada, a gente faz um prédio, faz mesa, cadeira, a gente faz montanha. E vem da ideia da Appia
é esse negócio de um ator subir num cubo preto e dizer: do alto dessa montanha eu vejo todo o mundo. O público está vendo que não é uma montanha, mas o público acredita naquilo que ele está vendo. E isso que ele está vendo é algo que exige a participação do público. A arte moderna exige a participação do público. Ok? O outro nome é Edward Gordon Craig. Ele é inglês e a mãe dele era atriz. Ele mesmo começou a fazer teatro de maneira bem tradicional, teatro shakespeariano e etc. E aí ele vai propor soluções cênicas com coisas igualmente abstratas, mas que têm a ver com a peça. Então, ao invés de construir um castelo com aquele papel pedra imitando a pedra do castelo, ele faz uma parede de madeira e ele diz: esse castelo vai me proteger. E o público combina e entende que aquilo ali é um castelo. Ok? Basicamente, o simbolismo é isso. Você vai colocar um cenário simbólico. Ok? Gordon Craig também é o responsável quando ele viu uma invenção nova. Tinha aparecido ali recentemente, final do século XIX, começo do século XX, apareceu um negócio chamado luz elétrica. E um dos primeiros lugares a ser iluminado com luz elétrica foi o teatro, ou os teatros dos Estados Unidos e da Europa. Quando o Craig viu aquilo, ele falou: poxa, isso aí não é que nem vela ou que nem luz a gás. Eu posso deixar uma parte acesa e uma parte apagada. Sim, senhoras e senhores. O nome do inventor da iluminação cênica é Edward Gordon Craig. Ok? Vamos para outro movimento. Então, o próximo item da pauta é o futurismo, de 1909. Eu vou ler para vocês um trechinho do Manifesto Futurista. Esse manifesto foi publicado em 1909. Olha só, quando eu digo que Paris era o centro mundial das artes, é isso. O futurismo é um movimento italiano, feito para mexer com a arte da Itália, feito por artistas italianos. Foi publicado em 1909 no Le Figaro, um jornal de Paris. Tá? Esse manifesto tem lá vários itens e tal, mas ouçam isto aqui. Nós afirmamos que a magnificência do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida, cuja capota é adornada com grandes canos, como serpentes com respirações explosivas, de um carro bravejante que parece correr na metralha, é mais belo do que a vitória de Samotrácia. Você vai falar, carro de corrida eu sei o que é, mas quem é a vitória de Samotrácia? Então, é uma estátua helenística que foi encontrada lá na cidade de Samotrácia, na Grécia e tal. Vocês terem uma ideia da importância histórica e artística dessa estátua, quando visitei o Museu do Louvre, eu tinha lá uma excursão. Os caras pegavam um ônibus e iam de ônibus até o Louvre para fazer uma excursão que, do Louvre inteiro, eles viam só 3 peças. A Mona Lisa, a Vênus de Milo, também chamaram de um monumento para parar de roer unha, que é aquela moça que não tem os 2 braços, e a Vitória de Samotrácia. Tá?
Por que isso? Isto é o futurismo. Futurismo teve teatro. Tá? Futurismo teve teatro. Mas para eles, a ideia de futuro está associada à velocidade. Ele surgiu, e esse trecho que eu acabei de ler se refere a isso. Ele surgiu para acabar com as coisas antigas. A Itália, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, estava numa de horror, de miséria, de fome. Aliás, a Europa estava assim. É por isso que tivemos aquela onda de imigrantes. Os imigrantes que vieram para o Brasil, antes eles vieram para substituir os escravos. Sim, esse é o nosso lado da história. Mas ninguém sacudiu uma sineta lá na Europa e falou: "Aê, quem quer vir para o Brasil substituir escravo?" O que se dizia na Europa é: quem está afim de uma nova oportunidade lá no Novo Mundo? Só precisa ter força de vontade para trabalhar. E os caras vinham. Assim, vieram 3 grandes ondas de italianos para a Argentina, e eles se concentram ali principalmente na capital, em Buenos Aires. O Brasil, que pega forte em São Paulo, Paraná, Sul, então, e Estados Unidos. E é nessa leva que vieram também japoneses, italianos, espanhóis e tal. Mas naquele vamos lembrar que a Itália era uma península em formato de bota, recheada por vários paizinhos, desde a queda do Império Romano, que era um monte de paizinhos. Só em 1870 é que a Itália foi unificada. E não estava dando muito certo. Apesar da economia italiana ser uma das melhores do mundo, a Itália pertence ao G7, os países mais industrializados, etc., da Europa, dos 7 países industrializados, o mais capenga é a Itália. A economia mais capenga é da Itália. Tá? E o problema é que sempre que alguém dizia: "Ai meu Deus, que fome, que caos, que crise", alguém dizia: "Pode ser, mas já fomos o Império Romano, né?" E você fala: "Bela merda." Cara, a gente deixou de ser Império Romano há 1500 anos. E a fome está me pegando é agora, não é lá não. Assim surge um grupo, primeiro de poetas, depois de outros artistas, de dramaturgos, de artistas plásticos, etc., que falam: "Gente, vamos olhar para o futuro." Mas como é olhar o futuro? Como é o futuro? E não passava na cabeça de ninguém viagens espaciais, naves voadoras. O avião tinha sido inventado em 1906. O Santos Dumont fez aquele voo em Paris em 1906. Eu estou falando de um movimento que surgiu em 1909. Nem todo mundo conhecia avião. Pois bem, os futuristas, eles vão pegar então numa coisa que as máquinas mais modernas estavam proporcionando, uma coisa inteiramente nova, que era a velocidade. Então eles dizem, em outros pontos do manifesto, eles dizem o seguinte: eu vou pintar um carro, mas eu não vou pintar as linhas do carro. Eu vou pintar a velocidade do carro. Que efeito tem o deslocamento desse carro no espaço? E tudo era rápido, e tudo era muito industrial. Então, por exemplo, tinha lá receitas culinárias futuristas. Pudim de ameixa, pudim de leite com calda de ameixas e óleo diesel. Fala: credo, quem é que vai comer isso? Ninguém. É para chacoalhar, é para escandalizar. Os caras, uma vez em Veneza, um grupo de futuristas em Veneza, na saída da missa da Catedral de São Marco, eles fizeram uma arruaça na frente da catedral, porque eles estavam fazendo uma passeata
pela proibição do pôr do sol. O dia estava lindo, eles não queriam que o sol... Entenderam? Tivemos peças de teatro. A mais curta que eu encontrei, mas eu estou falando de peças que têm meia página de texto, digitado ou impresso. A mais curta que eu encontrei diz o seguinte: é um cara que ele entra completamente vestido como quem vem da rua. Então, se você for fazer essa peça hoje, tem que botar a pessoa, assim, de preferência um cara de terno. Tá? Bota um cara de terno, colete, chapéu, sobretudo. Esse cara entra no palco nulo, luz acesa, a plateia já no palco. Ele entra, anda de um lado para o outro, enquanto ele diz coisas como: é curioso, realmente é impressionante. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ele anda 3, 4 vezes, para, encara a plateia, dá um passo e diz: senhoras e senhores, eu não tenho absolutamente nada a lhes dizer. Boa noite. Vira e sai, vai embora, acabou a peça. Quanto deu? 30 segundos? Aí você fala: peraí, as pessoas saíam de casa para assistir uma peça dessas, com essa duração? E outro, então, poderia dizer: as pessoas pagavam para ver isso? É que eles não apresentavam uma peça só, eles faziam um negócio chamado serata futurista, serata quer dizer noitada, e aí eles apresentavam várias peças de teatro, faziam conferências, balé, declamavam as receitas culinárias. Tá? O que interessa o futurismo para a gente? Porque nós já estamos no futuro de 1909. O futurismo deu para a gente a ideia de que o futuro, o moderno, o jovem, é rápido. Tudo que é moderno é rápido. Quando alguém quer pegar uma música e modernizá-la, acelera o andamento. Quando quer deixar mais classuda, retarda, canta mais devagar. Né? Essa noção, até a Segunda Guerra Mundial, não existia música para jovem. Existia música para dançar. Tá? Existia música para dançar, ponto. Só quando os jovens começaram a estar aptos para morrer na guerra, é que eles começaram a aparecer mais à noite, nas casas de espetáculos e tal, nos bares, nos salões de dança. Vocês já viram, claro, alguém dançando rock dos anos 50. Tem filme sobre isso, tem vídeo no YouTube. Parece que eles vão brigar, não é? Que o cara roda a moça para cá, roda para lá, passa por baixo da perna. Então, isso aí não é coisa do rock and roll. Isso é coisa do ritmo que veio antes, que era o boogie-woogie, que era o som das big bands, das grandes orquestras. Tá? E esse big bang ele era dançado pelos muito jovens de uma maneira, não só os muito jovens e os negros também. Nos Estados Unidos tinha essa novidade, que é uma coisa meio assim: bom, se eu sou bom para morrer por esse país, eu sou bom para sair à noite, né? Eu posso ir dançar, posso ir no boteco, posso tomar uma, posso ir num restaurante. Quando os jovens voltam da guerra, o boogie-woogie ainda estava dando conta do recado, e eles voltam dançando mais alucinadamente. E as big bands aceleram o ritmo. Quando o rock and roll começa, vamos lembrar que ele não começa com um garotão, ele começa com um senhor de mais de 30 anos, gorduchinho de terno, que era Bill Haley e seus Cometas, cantando 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 9, 10, né? E o cara toca um violão elétrico, não era uma guitarra. E tem muitos metais no rock. Tem saxofone, trombone e trompete. Por quê? Porque eles vieram da Big Band, vieram das bandas de baile. E aí aquela música do boogie-woogie traz para o rock, porque a música do rock é mais acelerada ainda. Opa, vamos dançar. E dança, e mudam os ritmos. E vem twist todos vocês conhecem. Tinha um outro que era Halligalli,
que veio para afogar o twist. Haligali ninguém mais conhece, mas tem uma marchinha de carnaval lá de 1958, 60, 62 por aí, que chama Mulata Bossa Nova. A Bossa Nova é de 58, né? Quer dizer, Bossa Nova quer dizer muito moderninha pro meu gosto. É isso que a expressão é. Esse aí é um cara muito bossa nova. Muito bossa nova é um cara muito moderninho. E a marchinha diz: mulata bossa nova caiu no raligali, enxota ela, da passarela. Por quê? Que é isso? Mulata dançando raligali? Não, mulata tinha que dançar o samba, que é música nossa e tal. Mas tudo era muito agitado. Nos anos 80, ou melhor, até os anos 80, quando você, jovem, queria assistir, queria ver música, você tinha programas para jovens. E assim, ia um ou dois grupos musicais, ou um cantor no programa. Isso desde a metade dos anos 60, aqui no Brasil. Que é a época em que surgiu o Roberto Carlos, Jovem Guarda, isso é 66, por aí. E aí, os jovens começam a assistir programas de TV, mas tem grupos estrangeiros que eles querem ver também. E o que se fazia na época? Na época pré-videotape, a gravadora da banda, qualquer banda, Beatles, sei lá, vai e grava com câmera de filme de cinema, película, grava um show inteiro. E depois vende para as TVs do mundo inteiro os cortes de uma música. Como é que fala esse corte em inglês? Clip. E quando eu era moleque, os apresentadores de programa para a juventude, que eles falavam: não perca, hoje ainda temos um filme novo do grupo sei lá o quê. Tem filme. Não existia videoclipe. O cara falava: tem um filme novo. As gravadoras começaram a produzir, então, gravadora de música para jovem, começaram a produzir, a banda tocava alguma coisa e eles já faziam um vídeo em cima para acompanhar aquela música, que era a tal da faixa de trabalho, porque não era só mais tocada no rádio. Agora é para tocar também na televisão. E assim que eles lançavam um estilo de dança e tal, as pessoas começaram a curtir cada vez mais isso, até que teve um maluco nos Estados Unidos que falou: pô, tá todo mundo gostando tanto de videoclipe, eu vou botar essa porra tocando o dia inteiro. Tá bom, que alguém vai ligar a televisão para ver videoclipe. Vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Isso é começo dos anos 80 e o cara inventou a MTV. Que depois ele acabou botando 24 horas de videoclipe. E tinha público e dava muito dinheiro. Aí teve MTV no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso é começo dos anos 80. 1980. Conte comigo. 90, 2000, 2010, 2020. Para alguns de vocês, isso que eu estou contando já é mais velho que a mãe de vocês. Se bobear do pai. 40 anos. Sabe quanto dura uma geração? 20. Uma geração dura 20 anos. Por quê? Porque é o tempo da pessoa nascer, crescer e estar apto a produzir gente. Não que vá produzir, mas está apto a. Isso é geração. 20 anos. Na verdade, no calendário a gente pega um pouco mais. Geração Y, geração X, geração Baby Boomer, tem 10, tem 15, tem 20 anos. Dá para entender que tem duas gerações inteiras? Ou seja, quando a avó ou avô de vocês tinha 20 anos,
e chacoalhava o esqueleto dançando. Perguntem para eles o que eles dançavam. Se bobear, quem tiver aí com, sei lá, com 60 anos e dançava lá em 1980, dançava música de discoteca. Né? Ou seja, os pais de vocês cresceram ouvindo música agitada e vendo TV com velocidade acelerada. Por quê? Porque os avós de vocês, que é a turma que está com 60 anos ou mais, começou a se acostumar com as imagens mais aceleradas, porque isso era coisa para jovens, no tempo que os avós de vocês eram jovens. Sim, deu para sacar que a história do teatro, que eu comecei a contar lá nas cavernas, mas contando da guerra, da Grécia, que tem 26 séculos, perceberam que está chegando em vocês? Já chegou nos avós de vocês. Os avós de vocês se acostumaram com o visual acelerado. E eles viam os programas que eram mais acelerados, quando eles tinham 20 anos. Quando eles tinham 20 anos. Quando eles tinham 30, 35, 40, que os pais de vocês eram crianças, os avós de vocês já estavam completamente fissurados em coisa mais acelerada, não tinham mais paciência para coisa muito lenta. Os pais de vocês não tiveram a opção da coisa lenta. Já foram vendo coisa super acelerada. A cabeça deles, o olho deles foi treinado para ver isso. Entenderam por que vocês morrem de sono quando vão ver um filme francês? E morrem de tédio quando vão ver um filme iraniano, indiano, japonês, que não seja Marvel, que não seja acelerado? É por isso. Isso moldou o nosso gosto, moldou a nossa cabeça, moldou os nossos olhos. Bem-vindos ao futuro. Avançando. Aqui eu coloquei uma data, 1910, para o surgimento do expressionismo. Na verdade, o tipo de ideia artística que deu no expressionismo já vinha desde o século XIX, mas recebeu o nome expressionismo no século XX. E ele foi particularmente forte na Alemanha. Não só, mas muito. E aí, o expressionismo era o tipo de movimento chato, mas muito chato, que fazia questão de não deixar você perder contato com o mundo. E ficava berrando na sua orelha. Este sistema aqui, que é o capitalista, não vai dar certo. Olha a miséria que está gerando. E estava gerando muita miséria. Muita riqueza, mas não havia distribuição de riqueza. Tá? Então tinha uma pequena elite dos muito ricos e um bando de pobre. E uma classe média que vivia com a água por aqui, mas não se afogava, vivia com a água aqui. E com a água por aqui, ele fala, não estou me afogando, eu sou rico. Os caras pensam assim até hoje. O pequeno burguês que não se vê na comédia dell'arte. Tá? Pois o expressionismo, vamos ler um pouquinho aqui, relaciona-se com o subjetivo, expresso por temas dramáticos e obsessivos. A linha, aí tanto faz a linha do desenho, da pintura, como a linha que você segue num texto dramático, como a linha que você segue num roteiro de filme, como a linha que você segue num romance, numa música. A linha é emocional. Olha só, é o segundo movimento da história da arte, para não dizer o outro, só tem dois movimentos que exigem a presença da emoção na obra de arte. Os dois surgem na Alemanha, romantismo e expressionismo. Para você esfregar na cara da próxima pessoa que disser que alemão é frio. A linha, o ritmo da coisa é emocional, uma linha deformadora, nervosa, angulosa e com cores fortes. Cores aí não só a cor que você escolhe, amarelo vivo, vermelho, hemorragia, não é só esse tipo de cor.
mas cores no sentido de você vai contar uma história, você conta essa história com cores carregadas. Então você não diz apenas assim, ele teve um ferimento no braço. Ele teve um ferimento no braço que o deixaria aleijado para sempre. O rastro de sangue jorrava como uma cascata rubra do braço do pobre coitado. Tudo é carregado. Entenderam o que são as cores fortes? E ele mostra imagens de amor, ciúme, medo, solidão, miséria humana e várias formas de prostituição e angústia. Aí você fala, rapaz, isso é exagero, né? Várias formas de prostituição? Só tem uma, né? Você pode ter de várias orientações sexuais, de homem, mulher, trans, travesti. Mas prostituição é uma coisa só. Não. Sentir-se prostituta ou prostituto é pensar no meio do dia de trabalho que você está trabalhando, no meio do dia você pensa, se eu não precisasse tanto do dinheiro, se eu não estivesse precisando tanto desse dinheiro, eu ia embora daqui agora. Entendeu? Ou só fiquei com ele por causa das crianças. Porque a gente não tinha para onde ir, então eu aguentei. Tá? Não é para ser divertido. Dói. Muito. Você deforma a figura, você torna tudo mais carregado para ressaltar o sentimento. E predominam os valores emocionais sobre os valores intelectuais. É tão forte o expressionismo que quando aquele canalha do Hitler subiu ao poder, não estou falando de guerra, quando ele subiu ao poder 6 anos antes da guerra. Ele tomou posse como presidente em janeiro de 1933. A guerra começou em setembro de 1939. Este cara falou assim, para com esse negócio de expressionismo. Mandou recolher as obras, mandou fazer uma exposição itinerante, exposição que circulava por toda a Alemanha, chamada Entarterkunst. Entarterkunst, arte degenerada. Entarterkunst, arte degenerada. E aí eles fizeram fotografia, mas não um quadro, foto, de hospício, sanatório, hospitais que cuidavam de deficientes. Então eles pegavam pessoas deformadas, ou fisicamente deformadas, ou com a cara deformada porque tinha espasmos nervosos e tal, e colocavam do lado dos quadros, aí sim, quadros expressionistas. E eles ressaltavam as semelhanças. E eles falam, tá vendo? É isso, essa coisa aqui do expressionismo, quer ver? É isso aqui que eles querem fazer na verdade. Eles quem? Os judeus e os comunistas. Os judeus e os comunistas querem corromper a nossa arte, o nosso país. Eles são contra os valores cristãos. Eles são contra a família. Eles querem envenenar nossa sociedade, que é cristã. Tá? Foi isso que os nazistas fizeram. Na Alemanha, na década de 30. Não